Pessoal, nesse vídeo nós iremos comentar os resultados da pesquisa do Datafolha a respeito da quantidade de pessoas que está apoiando ou rejeitando uma renúncia de Bolsonaro. Só que para falar sobre esses resultados, é necessário antes que a gente tenha um entendimento do contexto político que nós estamos vivenciando nesse momento. Porque sem entendermos esse contexto, essa pesquisa de aprovação ela acaba sendo apenas algo numérico e nós precisamos interpretá-la principalmente colocando dentro do contexto que nós estamos vivendo, o contexto político do Brasil no atual momento. Bolsonaro hoje ele está isolado politicamente, isso nós sabemos, e ele sofreu uma espécie de golpe militar branco. O golpe militar que Bolsonaro sofreu não é um golpe militar tradicional, aquele que o presidente é destituído e ele é preso ou vai para casa dele ou acaba indo para o exílio. Não foi isso que aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro ele continua sendo o presidente, mas ele é um presidente completamente enfraquecido. Ele é um presidente sem poderes. Isso já mais ou menos aconteceu com o parlamentarismo branco que o Rodrigo Maia exerce. Rodrigo Maia ele é o primeiro-ministro branco do Brasil, Bolsonaro continua sendo o presidente, só que politicamente Maia parece que ele gerencia mais o país do que Bolsonaro. E hoje quem está exercendo também o chamado presidencialismo operacional é justamente o general Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil. Pelo que tudo foi divulgado nos últimos dias, o Braga Neto ele é o presidente operacional do país, pelo menos nesse momento de crise. Então já ocorreu um golpe branco. Nós temos um presidente operacional, nós temos um primeiro-ministro e o presidente decorativo, que é Bolsonaro. Mas isso não significa que Bolsonaro vai sair do governo. Ele pode continuar lá, só que enfraquecido. Esse seria o golpe militar branco que eu falei recentemente. E não sabemos como que vai ser isso. Isso vai acontecer vai perdurar até o final do mandato de Bolsonaro, ou se Bolsonaro vai voltar ao poder no final dessa crise do vírus, porque os militares estão preocupados com o posicionamento bolsonarista, o posicionamento do presidente com relação a essa crise. Eles acham que que as falas de Bolsonaro pode acentuar as mortes e principalmente a crise econômica. Então eles optaram por dar esse golpe e colocar um presidente operacional e Bolsonaro ficando como presidente decorativo. Só que é claro que essa posição dos militares isolou politicamente o Bolsonaro e nós temos novamente dois lados muito bem definidos, que é o lado dos militares e o lado ideológico do Bolsonaro. Quase como uma volta lá em 2019, quando nós tínhamos militares e Olavo de Carvalho disputando quem iria ter uma influência maior sobre o presidente Bolsonaro. E agora essa disputa volta e ela volta com tudo. De um lado nós temos aqueles que isolaram Bolsonaro, Mandetta, Paulo Guedes, o Sérgio Moro e também os militares. Eles formaram um grupo coeso contra o presidente. E o Bolsonaro está isolado por essas pessoas. Fora também nós temos os governadores, Rodrigo Maia e os parlamentares. Do outro lado, que é o lado de Bolsonaro, nós temos a ala mais ideológica, que é composta pelo Olavo de Carvalho. O próprio Olavo de Carvalho hoje colocou no Facebook um pedido pela demissão do Mandetta. Então é claro que há esse racha e os filhos do Bolsonaro, o Carluxo, estão do lado do pai e, no caso o Carluxo, e eles já começam a atacar novamente os militares. Do lado do Bolsonaro, nós também temos os evangélicos, que é esse elemento religioso muito importante, e principalmente Bolsonaro manteve um apoio popular significativo nesse momento de crise. A última pesquisa do Datafolha sobre a aprovação do governo Bolsonaro mostra que aqueles 30% dos bolsonaristas continuam apoiando o Bolsonaro. Aqueles 30%, aquele piso que não se reduz, continuam apoiando o Bolsonaro, mesmo com as medidas da crise, mesmo com esse isolamento político interno e o isolamento com relação ao posicionamento de como lidar com a crise perante os líderes internacionais. Donald Trump, por exemplo, que é um aliado, podemos dizer assim, de Bolsonaro, está adotando uma medida completamente diferente da que o presidente da República brasileiro tem utilizado. Então, mesmo com tudo isso, Bolsonaro conseguiu manter 30% de aprovação. Outra pesquisa mostrou ali Bolsonaro com 27% de aprovação, mas quando você coloca ali na margem de erro, você, 2 para mais ou para menos, você tem aqueles 30%. Então Bolsonaro ele manteve essa margem de aprovação. E é claro que tendo um respaldo popular que não reduziu perante a crise, Bolsonaro tem muita força e agora ele vai vir com tudo para cima dos militares, do Moro, do Mandetta e também do Paulo Guedes e dos governadores.
Então o Bolsonaro ele tem força, ele tem respaldo popular para ir para cima dos governadores, assim, dessa ala contrária a ele, desse grupo contrário a ele, acentuando ainda mais a crise política que nós estamos vivendo. E agora, tendo esse contexto político, nós podemos começar a conversar sobre a pesquisa do Datafolha a respeito da renúncia do presidente Bolsonaro. Segundo essa pesquisa do Datafolha, que foi feita entre o dia 1º e o dia 3 de abril, ou seja, esse mês, foi feita uma pesquisa pelo telefone para evitar o contato, 59% da população não quer a renúncia de Bolsonaro e 37% querem que Bolsonaro renuncie, ou seja, praticamente 60% não querem que Bolsonaro renuncie. E esse pode parecer um dado conflitante com aquela pesquisa do Atlas Político que mostra o empate técnico em torno ali da faixa dos 45% das pessoas que querem que Bolsonaro sofra o impeachment e aqueles que são contrários. Nós temos que entender da seguinte forma, são dois dados diferentes, são duas perguntas diferentes e aí podemos ter resultados diferentes. São institutos de pesquisas diferentes que têm metodologias diferentes. Não vamos usar a pesquisa do Atlas Político para desmerecer os dados do Datafolha, porque se você fizer isso, você vai estar errando na interpretação. Nós precisamos entender que são dois institutos de pesquisas diferentes, duas perguntas diferentes e duas metodologias diferentes. Outro ponto importante que você em nenhum momento pode levantar essa possibilidade, como eu vi muitas pessoas levantando no Twitter. Olha, eu não quero, eu sou contra a renúncia de Bolsonaro. Eu quero mesmo que ele sofra um processo de impeachment. Essa pode ser a sua opinião, mas não queira acreditar que esse é o pensamento de 59% da população. Não queira pensar nisso. Porque se você pensar, você vai estar errando na interpretação, porque o resto da pesquisa do Datafolha mostra que Bolsonaro ele tem um respaldo e esse número de 60% de pessoas que não querem a renúncia do presidente, ele é muito sólido e não é composto por pessoas que não querem que Bolsonaro renuncie, mas querem um processo de impeachment. Se você entrar por essa linha, você vai estar errando a interpretação, você vai estar querendo ajustar a realidade do mundo para que ela se adeque à sua realidade, e a sua realidade não é a realidade do mundo, são coisas diferentes. Então vamos continuar aqui. Por que esse número ele é sólido? Porque 33% das pessoas acham que a gestão de crise do Bolsonaro é uma gestão de crise boa. O Bolsonaro vem fazendo um bom trabalho nessa gestão de crise do coronavírus. E mais ainda, 52% das pessoas entrevistadas pelo Datafolha acham que Bolsonaro ele pode continuar liderando o nosso país. Então, 52% da população acha que Bolsonaro pode sim continuar liderando. Então perceba que é um número considerável de pessoas que acreditam que Bolsonaro pode continuar liderando o nosso país. Portanto, esse número de 59% que não querem uma renúncia de Bolsonaro, ele é factível. E são pessoas que de fato elas não querem que Bolsonaro renuncie, querem que Bolsonaro continue no poder, continue como presidente. E 44% das pessoas acham que Bolsonaro não tem a mínima condição de se manter no poder, porque ele perdeu a capacidade, ele perdeu as condições de governar. Melhor dizendo, eu falei errado, não é que ele querem que Bolsonaro saia. 44% acham que o Bolsonaro perdeu as condições de governar. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Então, uma maioria da população acredita que Bolsonaro deve continuar no poder. Então, ele tem um respaldo da população muito forte para continuar esse embate contra os militares ou para continuar o seu posicionamento contrário às políticas de isolamento e principalmente essa postura conflituosa. E aí é muito interessante porque você tem algumas contradições nessa pesquisa, porque 60% não querem renúncia, mas 44% acham que ele perdeu as condições de governar. Então você tem uma contradição dentro da cabeça das pessoas. As pessoas estão confusas com o destino do presidente Bolsonaro. E é claro que essa confusão, essa posição conflituosa, essa contradição da pesquisa favorece muito o Bolsonaro, porque a contradição gera confusão e o Bolsonaro o que ele mais quer é sempre ter confusão. E outro dado muito importante dessa pesquisa do Datafolha é a respeito do pronunciamento do presidente, aquele pronunciamento da terça-feira, que politicamente foi desastroso para Bolsonaro, mas do ponto de vista de sua popularidade não foi bem assim, porque as pessoas que viram o pronunciamento do Bolsonaro, muitas delas concordaram com o presidente. Olha só,
foram feitas, o Datafolha perguntou, né, a respeito do pronunciamento do Bolsonaro. Aí é o seguinte, viram a fala de Bolsonaro 57% dos brasileiros. Desses, né, no caso desses 57%, 23% acham que ela ajudou a gestão da crise. 26% não viram vantagens e nem desvantagens. E apenas 5% creem que ela atrapalhou. Ou seja, de todos aqueles que viram o pronunciamento, né, desses 57% que viram o pronunciamento, apenas 5% acharam que o pronunciamento de Bolsonaro atrapalhou na crise. Ou seja, uma parcela muito pequena acha que aquele pronunciamento do Bolsonaro foi ruim. Ou seja, a maioria das pessoas concordou com o Bolsonaro. Ou melhor dizendo, não desaprovou o presidente. Então isso dá a Bolsonaro uma resposta muito positiva da forma como ele tem agido na hora de gerir essa crise e principalmente na hora de manter o seu apoio popular com a sua ala bolsonarista. Os mais instruídos e ricos foram os que mais viram, 78%, e também são os que mais aprovaram como positiva, 35% e 38% respectivamente. Então essa pesquisa do Datafolha mostra que Bolsonaro continua tendo um respaldo popular muito significativo. E mesmo nesse começo da crise, nessa situação que parece que o Bolsonaro ruiu politicamente, e de fato ele está isolado, ele pode ter perdido seus status políticos, mas os seus status perante a população continuam muito preservados. E eu arrisco a dizer, mais fortes do que nunca. Porque nós nunca tivemos uma crise dessas proporções no governo Bolsonaro. E mesmo com essa crise, Bolsonaro manteve a sua posição, manteve a sua popularidade. E agora, o que ele está tentando fazer? Sem o apoio dos militares, ele volta o seu direcionamento para os evangélicos. Ele quer o apoio dos evangélicos para se fortalecer politicamente com isso e ter força suficiente para contra-atacar a ala dos militares. Então, pessoal, nós podemos esperar que nos próximos dias a crise política ela vai se acentuar, porque Bolsonaro nesse cenário ele está fortalecido, porque os indicadores de aprovação de Bolsonaro permanecem os mesmos, são inabaláveis o apoio que a população brasileira tem a Bolsonaro. O que eu vejo que pode acontecer e que pode acabar abalando o apoio que Bolsonaro tem é justamente o avanço do número de mortos por conta da crise. Nesse momento, o número ainda está pequeno quando nós comparamos com a Itália, com os outros países, também o número de infectados. É claro que muitos exames estão represados, muitos exames ainda não tiveram o resultado divulgado e se esses números de fato mostrarem uma alta contaminação das pessoas e principalmente o número de mortos começar a aumentar, aí talvez a popularidade de Bolsonaro pode cair. Mas a ex-presidente Dilma concedeu uma entrevista muito interessante que ela fala que Bolsonaro ele vai querer jogar a culpa do desemprego e do possível alto número de mortos nas costas dos governadores. Então ele vai jogar a responsabilidade dos governadores e vai conseguir se blindar nesse momento para manter a sua popularidade. Nesse jogo de Bolsonaro, que o que importa para ele é justamente as eleições de 22 e manter a sua popularidade, ele tem conseguido êxito nessa situação. Então, isso é muito perigoso, podemos dizer assim, porque esse embate de Bolsonaro confunde as pessoas e nós podemos ter, nessa situação que nós precisamos ter uma união, uma coesão, as pessoas unidas, pensando juntos para evitarmos a propagação do vírus e, consequentemente, mortes, Bolsonaro ele aposta na confusão. E essa confusão, eleitoralmente, podemos dizer assim, tem dado certo para Bolsonaro. Essa é a interpretação dos dados, são dados que causam essa contradição, porque você tem um apoio grande por parte das pessoas com relação ao Ministério da Saúde, um apoio baixo com relação a Bolsonaro, mas os dados dele são muito sólidos quanto à quantidade de pessoas que acham que ele tem condições de permanecer no cargo. É uma enorme contradição, mas isso tudo é muito bom para Bolsonaro. E ele possivelmente agora, com o respaldo popular, poderá manter a sua posição e poderá até mesmo aumentar o seu tom mais bélico contra os governadores e principalmente contra os ministros, aquela ala que está contrária a ele, militares, Sérgio Moro, Paulo Guedes, Mandetta, enfim, e o parlamento, enfim. Eu gostaria de saber o que você achou dessa pesquisa de aprovação de Bolsonaro. É muito interessante que a gente discuta isso, reflita sobre essa posição, para evitarmos qualquer tipo de ação, qualquer tipo de medida que possa ir na contramão das medidas de prevenção.
porque nós temos que nesse momento zelar pela vida das pessoas que nós gostamos, zelar pelas nossas vidas, pela nossa segurança. Isso tudo é o mais importante nesse momento. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. É um assunto complexo, perceba que há uma conjuntura política para que você possa entender os resultados do Datafolha e também pensar em possíveis desdobramentos. Se você chegou até aqui, gostaria de falar que aqui no link da descrição tem minha entrevista com o ex-senador Eduardo Suplicy. Só de clicar no link você já vai estar cooperando demais aqui com o canal. Então clique no link e veja também essa entrevista, que é uma entrevista muito boa falando sobre renda mínima, que é um assunto super atual que nós estamos vivendo. Hoje em dia é uma discussão muito atual e nós precisamos discutir esse assunto também. E você também pode me seguir no Twitter, @profleoficial, e se inscreva aqui no canal e ative as notificações.